Eu queria convidar a orar pelo teu coração, orar pela tua mente, porque toda palavra que ela vem para um fim. A palavra do Senhor diz que a palavra ela vai para o fim que se destina. E o destino desta palavra é o nosso coração, o destino dessa palavra é a nossa mente, o destino desta palavra é o nosso espírito, o destino desta palavra é trazer cura, é trazer libertação, é trazer vida, é trazer alívio, é trazer paz, é trazer alegria. A palavra vem, ela vem para um fim, ela vem para um propósito. Mas se tiver uma barreira, essa palavra não pode entrar. Então eu queria orar pelo teu coração e por toda e qualquer barreira que possa ter sido colocada aí pelo inimigo, e em nome de Jesus, para que essa barreira saia, para que fique livre o teu coração e a tua mente, para que você possa receber o melhor de Deus nessa manhã. Então coloque a mão aí no seu coração, a outra mão, perdão, coloque na sua cabeça. Se você está segurando o celular aí na sua casa, então somente uma mão no seu coração. Pai, eu quero abençoar os teus filhos, eu quero declarar em nome de Jesus que nós estamos aqui com um propósito pré-determinado pelo céu. Não foi o propósito que eu determinei, foi o propósito que o Senhor determinou. E o propósito que o Deus tem para nós hoje, que o Espírito Santo tem, é trazer vida, e vida com abundância. E essa vida ela só vem através da palavra, através de Jesus, que é a palavra. Então, em nome de Jesus, que esta porta, assim como está escrito em Apocalipse, estou à porta e bato. Pai, que esse coração abra para que Jesus entre, para que esse coração abra para que a palavra entre. E ele disse: se você, ao que abrir, eu entrarei, eu sentarei, ele será comigo e eu serei com ele. Então, hoje é dia de Santa Ceia, e a porta do teu coração precisa se abrir para a palavra do Senhor. O Espírito Santo está à porta, abre o teu coração. Agora eu vou te pedir que você abra a tua boca e comece a dizer: Espírito Santo, eu abro a porta do meu coração para receber a tua palavra. Eu abro a porta do meu coração, diga isso na sua casa, para receber o Espírito Santo através da palavra. Diga isso. Ore por você, ore pelo seu coração, ore pela sua mente. Espírito Santo, há tantas coisas hoje relacionadas à mente, que a sua mente esteja livre também, livre dos paradigmas do mundo, livre dos preconceitos do mundo, livre das vãs filosofias mundanas, para que você ouça a boa palavra do Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero ler com você um texto bastante conhecido e talvez o mais lido nos dias da Santa Ceia, mas eu vou ler algumas coisas hoje, então eu vou precisar que você abra a tua Bíblia algumas vezes, tá? Se você está com o seu celular na mão, não vai ter como você, ao mesmo tempo que você estiver me ouvindo, você também abrir a Bíblia eletrônica. Fica difícil, né? No mesmo celular abrir a Bíblia eletrônica quando você está me ouvindo, é difícil. Então, se você puder pegar uma Bíblia aí de papel na sua casa, ou um segundo celular, para que você possa acompanhar essa leitura junto comigo. Nós estamos nos equipando aqui na igreja, tá, gente? Eu quero até pedir perdão para você que está online aí. Nós estamos nos equipando aqui para que hoje nós estamos repassando esse vídeo apenas pelo aparelho celular, mas nós estamos nos equipando a fazer isso através do computador. Então os meninos aqui estão estudando, treinando para isso ser enviado através de um programa de computador, e aí através do programa de computador fica tudo mais fácil. Você vai ter a letra das músicas, você vai ter os textos bíblicos do seu celular, e vai facilitar tudo, né? Mas estamos nos preparando para isso. Acredito eu que mais uma ou duas semanas a gente já conseguiu se adequar a isso, né? Tudo muito novo para nós, né? Tá tudo muito novo, então quero confessar a vocês que nossa igreja não estava pronta para esse momento, né? Tem um texto que a gente aprendeu com o pastor Eibe, eu aprendi com o pastor Eibe essa frase, e ele é bastante verdadeiro. Ele diz o seguinte: aquele que não se prepara para o futuro te pega de surpresa. E o futuro nos pegou de surpresa, não porque a gente não sabia,
Deus já tinha falado comigo há 3 anos atrás e falado com toda a equipe aqui, mas a gente vacilou e não correr atrás do que nós tínhamos sido avisados pelo Espírito Santo, e o futuro nos pegou de surpresa. E agora a gente tem que se equipar durante o processo, e se equipar durante o processo é mais difícil do que se tivesse se preparado antes, né? Mas enfim, fica aí a lição de casa para todos nós, né, equipe? Fica a lição de casa, né? Glória a Deus. Então, eu queria ler com você 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, e depois a gente vai pular lá para Gênesis capítulo 41, tá? Mas vamos ler 1 Coríntios 11, 23 primeiro. Porque aqui apóstolo Paulo, né? Apóstolo Paulo que está fazendo essa narrativa à igreja de Corinto. Ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou pão, e tendo dado graças, ele partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. E aí, gravem essa frase que vai ser a temática do dia de hoje. Gravem essa frase. Jesus disse: em memória de mim. Fazer isso em memória de mim. Versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou também o cálice e ele disse: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes Fazei isso todas as vezes que beberdes. Gravem essa frase. Porque todas as vezes que vocês comem este pão e bebem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, já para mim, eu não esquecer, porque eu falo isso já tem mais de 3 anos, já para não esquecer, eu vou falar agora. Já que está escrito aqui, para que anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Eu quero dizer para você: o Rei está voltando. E Ele está mais perto do que quando eu comecei a falar isso as primeiras vezes. O Rei está voltando. Ele continua, versículo 27. Por isso aquele que come e bebe o pão, ou aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se. Repita essa frase, você que está aqui comigo. Examine-se. Examine-se. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma. E assim coma. Ele não diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo e não coma. Ele fala: examine-se o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Agora vamos pular lá para Gênesis 41. Quero dizer para você que o livro de Gênesis e a história de José tem sido as temáticas do meu ministério profético desde 2013. E Deus está falando muito forte comigo de novo sobre essa história. Eu quero ler só apenas um trecho dela aqui hoje. Gênesis 41, versículo 50 e 52. Diz assim: antes de chegar a fome. Aqui quem está falando, aqui é a história de José. Lembre-se, José era um dos filhos de Jacó, que foi levado como escravo para o Egito. Toda a terra estava com fome, veio um período de vacas magras, e toda a terra estava com fome. E nesse José acaba de se tornar o governador de todo o Egito, e ele era o segundo da casa de Faraó, e só
Faraó mandava depois de Moisés, de José. Acima de José só Faraó, abaixo dele ninguém. José se torna um grande governador em um tempo de fome, em um tempo de sequidão, em um tempo de desgraça no mundo inteiro. Versículo 50. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, né? Filha de Potífera, sacerdote de On. Asenate era a esposa dele. José, ao primeiro filho, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. E ao segundo, ele chamou-lhe, deu o nome de Efraim, pois ele disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Tema da mensagem de hoje: limpando o HD das memórias. Limpando o HD das memórias. Talvez essa palavra para os mais velhos aí, né, os mais de 30 anos, seja uma palavra estranha, mas para abaixo dos 30, né, não é uma palavra estranha, porque hoje tudo que nós mexemos são coisas eletrônicas. Começou com os computadores domésticos, do computador migrou para esse aparelhinho aqui, que todo mundo tem na mão. Mas os jovens já sabem os nomes das peças, e tanto do computador quanto das peças do celular e dos programas. Os jovens e as pessoas até um pouco mais de idade, porém que adquiriram conhecimento, assim como eu, que tenho 46 anos, e tive o privilégio de adquirir conhecimento, ainda jovem. Então eu sei que o nome de algumas coisas que tem aqui dentro e que fazem esse aparelho funcionar, e também os computadores. Uma das coisas que contém um computador ou esse equipamento chama-se HD. HD é o local onde fica armazenada as memórias deste equipamento que está nas suas mãos aí na sua casa, ou do seu computador, ou até hoje tem na televisão, porque a própria televisão tem também um armazenamento de memória que se chama HD. Então o que é HD? HD é um depósito onde fica depositada, arquivada, um arquivo de tudo que você vai ajuntando ali dentro. E por isso, quando esse HD está cheio, quando tem a quantidade de armazenamento já está cheio, você começa a não conseguir mais colocar coisas dentro do celular. Já aconteceu isso na sua casa? Já aconteceu isso com vocês? De vocês não conseguirem mais colocar nada aqui dentro? E ele avisa que não cabe mais nada. Isso é porque o seu banco de memórias, o seu arquivo de memórias, ou não sei que nome você quer dar, ou o seu depósito de memórias do seu celular está cheio. Bom, quando ele se enche, você tem uma alternativa, que é expandir essas memórias. Aí você compra o que a gente chama de cartão de memória, e que aquela pecinha tão miudinha vira também um local onde você deposita as memórias. Então ela se torna um HD externo, um banco de memórias externo, que é aquele chipzinho que você conecta para dar uma memória a mais. No computador, essa peça é um pouco maior, uma caixinha, né, se assim posso dizer, um pouquinho maior, que normalmente cabe-se muito mais coisas do que cabe no celular, né? Um celular avançado hoje cabe aí, vamos falar em números, tá? O celular comum que as pessoas andam na rua hoje, ele tem aí uma média de 16 até 32 gigas, que fala mega, gigas. De 16, 30, eu estou falando do nível baixo, tá? A média por aí que o pessoal está usando hoje de celular é de 16 até 32 GB. Quem está trocando celular por esses dias está buscando celular de 64 GB. Quer dizer, a gente está falando o quê? De quantidade de coisas que cabem ali dentro. E alguém que trabalha ou precisa de coisas maiores e trabalha com um nível de memória muito alto, existe celular de 256 até de 500. E se bobear, existe até de 1 tera, né? E tudo isso são linguagens
de memória, eu estou dizendo de quantidades de coisas que cabem. Mas eu não estou dando aqui uma aula de computação. Mas eu preciso que você entenda porque tem a ver com o que eu vou te mostrar hoje. E por que eu estou te falando numa linguagem científica de quem trabalha com essas coisas? Porque a linguagem é atual. Hoje está todo mundo com o celular na mão, está todo mundo usando a internet. É uma linguagem totalmente atual para os jovens. Então eu quero com essa mensagem alcançar estes jovens para que os jovens consigam entender o que eu estou falando. Escreve uma coisa que eu quero te dizer: o diabo, ele não tem poder o diabo não tem o poder de criar nada, tá ok? O diabo não cria nada. O diabo não consegue criar nada. Mas o diabo, ele tem o poder de manipular o que está criado. E o diabo também, como ele não cria nada, o que ele faz? Eu posso até dizer para você que quem inventou Ctrl+C e Ctrl+V, e agora eu quero ensinar os mais velhos o que é Ctrl+C e Ctrl+V. Ctrl+C e Ctrl+V são duas teclas do computador que são digitadas, onde eu posso copiar Ctrl+C, e na outra tecla eu Ctrl+V, com mais duas teclas, eu colo aquilo que eu copiei em outro lugar. Então copiar e colar é uma situação que a gente faz no celular, no computador. E eu posso dizer para você que quem inventou Ctrl+C e Ctrl+V foi Satanás. Não que o Ctrl+C e Ctrl+V do diabo, entenda o que eu falo, estou dizendo a copiar e colar. Por quê? Eu estou fazendo essa brincadeira aqui, por quê? Porque como o diabo não cria nada, tudo que o diabo faz é uma cópia imperfeita da criação de Deus. Por exemplo, está todo mundo falando da volta de Jesus aqui, sim ou não? E para quem já estudou, está estudando escatologia, que é o estudo do fim dos tempos, né? Você sabe que no fim dos tempos virá, e já está um para quem vai vir governar esse mundo no tempo da tribulação: o anticristo, a besta e o falso profeta. Quem que vai governar? Diga comigo, uma trindade. Anticristo, falso profeta e a besta formam essa trindade. Você concorda comigo que está copiando quem? É uma cópia imperfeita do Espírito Santo. Então, o diabo tem isso de ficar copiando as coisas. Por exemplo, todas essas mensagens que eu falei, tudo que você guarda hoje no seu celular, começou a chegar ao momento que mais as coisas. O celular não cabia mais as coisas. Aí a tecnologia, para que essas coisas fossem guardadas agora não mais aqui dentro. Agora tudo que você tem, ela pode ser guardada onde fica no planeta Terra. E um HD gigantesco, um lugar gigantesco que eles criaram, tecnológico, que fica em algum lugar da Terra, a maioria deles fica lá nos Estados Unidos, mas muitos lugares espalhados pelo planeta. É um HD desse que eu te falei, gigante. É um banco de memórias gigante, que fica, não sabe Deus aonde fica. E você pega todos os seus dados e manda para esse lugar que ninguém sabe onde é. E olha que nome que eles deram para isso: nuvem. Onde todas as suas informações, todos os seus dados, todas as suas fotos estão hoje depositados dentro de uma nuvem. Mas quem inventou a nuvem? Foi o pessoal da tecnologia? Cara, a nuvem já estava lá, no deserto. No tempo de Moisés, eles já andavam debaixo da nuvem. E a nuvem já os guiava. E só quem estava junto com Moisés e recebia informações do Espírito Santo através da nuvem, a presença de Deus descia na nuvem ali em cima da tenda do encontro sobre Moisés, e todas as informações do povo para com Deus, todas as informações que Moisés captava do povo, tudo que acontecia, Deus falava, Moisés falava para Deus, e Deus também mandava todas as informações. Ou seja, Moisés, olha lá, recebe aí, segura essa daí. Moisés fazia para Deus e contava para Deus, ali dentro da tenda do encontro, ele fazia o que? O download, né? Não, perdão, Moisés mandava o upload.
Moisés mandava tudo que acontecia aqui embaixo, Moisés mandava para Deus e dizia: aconteceu isso, 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 isso. E Moisés mandava todas as informações, upload, que é o nome que se dá para as informações enviadas para a nuvem. Mas ao mesmo tempo Deus vinha e começava a dar direções, falando tudo que tinha que ser feito. Então Moisés recebeu várias informações do Senhor durante 40 anos, e talvez a maior informação que Moisés recebeu, vocês conhecem, nós falamos sobre elas aqui em janeiro. Qual foi a informação que Moisés recebeu? Das maiores informações que Moisés recebeu no deserto. Porque quando Moisés sobe na montanha para falar com Deus, ele fez o upload que ele tinha que fazer, né? Tudo que ele tinha que falar para Deus, mas ao mesmo tempo Deus fez para ele o download de todos os 10 mandamentos, que foi o que ajudou a guiar o povo do deserto. Então você percebe, e ali o tempo inteiro eles andavam debaixo de uma nuvem que os guiava. Então olha só, aí vem até o inimigo, tecnologia, pega todas essas figuras de linguagem bíblica e o utiliza agora nos meios de comunicação, internet. Então, irmãos, preste atenção. Não é nada estranho para mim as linguagens que são usadas nos meios. Eu não vou entrar nesses métodos aqui porque o tempo não me deixa, não me permite. Mas é impressionante, por exemplo, só de deixar você curioso, um tipo de vírus, nós estamos falando muito sobre vírus aí, né? Vírus para cá, vírus para lá, estudando sobre vacina e sobre tantas coisas, e aí você vai lá dentro de um negócio das nossas células, aonde que vai, não dá para explicar isso agora, me perdoa, mas aí a gente vai encontrar uma coisa lá que brilha, não sei se é dentro da célula, dentro do átomo, me perdoa, eu não sou biólogo, mas você vai chegar lá e vai encontrar uma química lá que chama luciferina, e que através desse nome, olha o nome que foi dado para o treco lá, que eu não sei explicar, que através da manipulação dessa genética dentro da célula, que vai ser gerado algumas coisas aí que não vou falar aqui agora, nem convém ficar falando dessas coisas. Mas olha o nome que deram. Por quê? Porque o treco lá, ele expande lá uma luz, não sei o que aí a palavra luciferina, né? Por conta da luz, por conta do brilho. E então você percebe que Satanás ele vem copiando tudo, usando nomes, codinomes, figuras de linguagem. Tudo que acontece no planeta são cópias de coisas que já existiam na Bíblia. E agora a gente está falando aqui de limpando o HD. Por que eu estou trazendo isso? Porque dentro da tecnologia, quando o celular está cheio de coisas, eu tenho que começar a limpar, eu tenho que começar a tirar lixos, coisas inúteis, fotos que eu tirei que não servem para nada, fotos e vídeos que eu recebi, né, mensagens de brincadeiras, piadas, conversas, áudios que foram enviados, e vai enchendo o HD de coisas inúteis. E que chega uma hora que se eu quiser continuar usando o celular, eu preciso repete comigo, limpar o HD. Porque se eu não limpar de coisas inúteis, eu não consigo colocar o que eu preciso, que são coisas úteis. Até aí, vamos dizer que até aí seria simples, porque é só ir lá e tirar e pronto. O problema não é de coisas que eu tenho que tirar, que eu consigo tirar através de meios. Eu tenho jeitos de tirar, apenas deletando imagens, apagando áudios, apagando arquivos. Essa parte é fácil. A parte difícil é quando entra dentro desse equipamento ou dentro do seu computador algo que nós conhecemos como conhecemos como o que mesmo? Te lembra alguma coisa aí? Porque quando o vírus entra dentro desse equipamento, dentro do seu computador, esse vírus ele vai e invade a memória do seu computador. O vírus invade a memória do seu HD, ele invade a memória, tudo que você guardou, o vírus invade ali. E na linguagem de informática a gente fala que o vírus ele vem e
corrompe o HD. E quando ele entra dentro do HD, dentro do seu depósito de memórias, ele corrompe o que você tinha guardado de bom. E ele faz com que, ou ele corrompe, você nunca mais consegue abrir aqueles documentos que você tinha, ou na pior das hipóteses, ele corrompe a ponto de apagar, na linguagem de computador, de informática, ele deleta as suas memórias, ou ele corrompe as suas memórias, ou ele impede de você acessar as memórias que você tem guardado. E esses vírus têm o poder de fazer isso. Mas a tecnologia inventou algo que se chama antivírus. Tá vendo como eu só tenho velho aqui? Cadê os jovens que sabem do que eu estou falando? A tecnologia inventou algo que chama antivírus. Que é o quê? Algo que você, é um programa que você adquire, você coloca o programa aqui dentro, o programa entra, e o programa vai lá onde está o vírus, ele encontra o vírus e ele derruba o vírus. E olha a palavra que o sistema de informática utiliza: ele coloca o vírus em quarentena. Te lembra alguma coisa? E quando você coloca o vírus em quarentena, depois você tem a opção de excluir o vírus, se você entender que dá para fazer isso. Vocês estão aqui? Agora preste atenção, por que eu estou te dando toda essa informação? Para dizer para você que se os meios de tecnologias, de informática e de ciência estão usando esses nomes, na verdade eles estão usando, ou porque eles copiaram do que já existia, como o nome nuvem, como um jeito de se bolar a nuvem, de se guiar o povo através da nuvem, ou eles usam palavras que, se você for utilizar hoje, por exemplo, a palavra memória, que é a palavra que eu quero usar hoje, limpando o HD de memórias. E por que isso é tão importante? Porque desde a Bíblia, nós somos criados por Deus, nós não somos robôs, mas nós somos uma máquina humana, talvez a maior das máquinas científicas já criadas por todo o universo, somos nós. Porque nós somos uma máquina funcional, que ela fica 60, 70, 100 anos, e aqueles que ficam mais velhos ficam 120 anos nos dias de hoje trabalhando. Nos tempos antigos teve o Matusalém que ficou 960, 970 anos com essa máquina funcionando. Agora preste atenção, como eu gostaria de saber mais biologia, eu acho que vou estudar biologia para me saber algumas informações, para me pregar. Por exemplo, quantas vezes o coração bate durante o dia? Alguém sabe essa informação? Ou quantas vezes o coração bate por minuto? Eu gostaria dessa informação agora, se eu tivesse ela. O seguinte, que nós temos dentro de nós, sabe o que? É uma bomba. Matusalém viveu 969 anos. Foi o homem que mais viveu na Terra. 969 anos. Agora pensa o seguinte, eu tenho aqui dentro de mim, preste atenção, uma bolotinha de sangue aqui, de carne, de músculos e sangue, tantas coisas, uma bolotinha de músculos, que se chama coração. E essa máquina, ela é uma bomba, assim como uma bomba de água, assim como uma bomba de um carro, de óleo, de qualquer tipo de bomba, é uma bombinha que tem aqui dentro de mim, que funciona várias e várias vezes. São de 60 a 100 vezes por minuto. Eu tenho aqui os meus assessores para assuntos aleatórios, quanto que é? 60 a 100 vezes por minuto. O coração bate de 60 a 100 vezes por minuto. Olha isso. De 60 a 100 vezes por minuto o coração, ele faz o papel de bomba. Ele bombeia. Porque a cada batimento é um empurrão que ele dá no seu sangue. E se ele faz isso de 60 a 100 vezes por minuto, você pega e multiplica isso por 60 minutos. E depois você multiplica isso, que é uma hora, por 24. E depois você multiplica isso por 365 dias por ano. E depois você multiplica isso pela idade do Matusalém. Não, está muito exagerado, pastor. Tá bom. Multiplica isso por uma média de vida de 80, 90, 100 anos. E vê quanto que vai dar isso em números de bombeamentos que um coração ele produz durante uma vida inteira.
Ou seja, até hoje, cientista nenhum criou uma bomba desse tipo que podia funcionar tantas vezes seguidas sem dar problemas. E eu vou te dizer mais, os problemas que essa bomba aqui dá, pastor, tem problemas de gente que tem problemas no coração. Sim, mas os problemas que essa bomba dá, porque a própria pessoa gerou. Ela foi lá, comeu muita carne, né, Darcio? Foi lá, se comeu muita gordura. O que aconteceu? Você entupiu as veias da bomba. Então a bomba ia funcionar 100 anos, mas você reduziu o funcionamento da bomba para 40. Alô? Porque tem gente com 40 anos aí que está com o coração quase explodindo, cheio de gordura. Olha para o teu irmão e dá uma disfarçada agora de máscara. Fica mais fácil de disfarçar. Mas olha só, Deus fez a máquina perfeita. Pela maneira que Deus criou o nosso coração, não era para ter problema de coração. Mas o ser humano foi lá e trouxe um problema. O que eu estou querendo dizer? Que tudo que Deus cria é perfeito. E esse homem aqui, isso eu estou falando do coração. Se você subir para o cérebro, meu Deus, aí é onde você encontra Deus. Você quer descobrir Deus? Comece a estudar o cérebro. É só você começar a estudar as funções cerebrais e ler sobre o cérebro. Você vai ver que é impossível. Meu irmão, eu vou te falar para você. Eu vi o Dr. Rodrigo falando isso e eu concordo com ele e eu vou junto. Ele disse assim, que eu não vou saber falar igual ele, que ele fala muito bonito. Mas eu vou falar mais ou menos o que eu entendi do que ele falou. Ele disse o seguinte: deixa eu ver se eu consigo repetir. É muito mais fácil, é muito mais difícil, não ser ateu do que ser ateu. Porque, por exemplo, para mim ser ateu, eu preciso acreditar que esse cérebro veio depois da explosão do Big Bang. Não sei se está me entendendo. Para mim ser ateu, eu preciso acreditar que as coisas surgiram do nada e estão aí por acaso, é obra do acaso. Então, para ser ateu, não, acho que eu cheguei aonde a frase que ele disse, mais ou menos. Você precisa... Você tem fatos. Por exemplo, esteve aqui. Jesus Cristo ressuscitou. O túmulo de Jesus está vazio. Os milagres acontecem porque eu já vi milagre na minha vida. E eu já vi o seu amor fazer milagre. Então, para mim, pelo menos para mim, fica fácil acreditar em Deus porque eu já vi com os meus olhos o que Deus faz. Agora, para que eu me tornar um ateu hoje, se eu quisesse me tornar um ateu e não acreditar mais em Deus hoje, eu precisava deixar de acreditar em tudo isso e acreditar que o que eu sou aqui, essa máquina super, hiper do universo, foi criada por um acaso da natureza, ou como diz o Darwin lá, de uma ameba lá da água, sei lá o nome que dá, e de repente ela foi crescendo e virou isso aqui. Ah, pelo amor de Deus, precisa ter muito mais fé para acreditar em Darwin do que para acreditar em Deus, porque Deus tem provas. Você está aqui, não? E aí a gente vem para o texto aqui, e nós temos um grande equipamento de Deus, formado em carne, e que esse equipamento carrega um HD, e que eu não sei se até hoje existe algo comparável com esse HD. Depois do pecado, o HD do Adão era totalmente limpo. O HD do Adão era limpo e cabia muita coisa. Mas depois do pecado, o HD de Adão foi corrompido pelo vírus chamado pecado. E o HD do Adão, as memórias do Adão foram corrompidas. E porque as memórias foram corrompidas, agora por causa do pecado de Adão, nós não conseguimos usar toda a memória que nós temos. Dizem o cientista exato, mas é mais ou menos. Não utilizamos. Dizem que as pessoas mais inteligentes do planeta, do tipo Albert Einstein, assim, da vida, os mais inteligentes dizem que eles usaram, em média,
10% do que esse HD pode funcionar. Os mais inteligentes usaram 10%. Agora você imagina como que era o HD de Adão antes do vírus chamado pecado. Você tem noção? Ou seja, essa máquina, se o Tesla, se o Albert Einstein, se esses caras tops aí usaram cerca de 10%, você imagina o que é esse HD criado por Deus, que funciona durante 100 anos. Se o homem não atrapalhar em nada, funciona 100 anos perfeitamente, se o homem não meter a mão e não atrapalhar. Então esse HD criado por Deus, ele retém milhares e bilhões de informações, a ponto de você lembrar de coisas que aconteceram. Tem gente que consegue, eu não, tá? Mas tem gente que consegue lembrar de coisas quando tinha 3 anos de idade. Tem alguém aqui nessa sala que consegue lembrar de alguma coisa com 3 anos? É muito raro isso, mas existe. Existe gente que lembra de alguns flashes aos 3 anos, 4 anos. Alguém lembra de algumas coisas aos 5 anos aí, pelo menos 6 anos? Você já está ficando inteligente. Aleluia, eu estou brincando. Mas olha só, nós temos um poder dentro de nós de trazer memórias, irmãos. Esses que lembram de memórias e está lembrando de coisa com 6 anos, é uma super memória. Agora, olha só. E os psicólogos sabem que muitas informações, muitas coisas que a gente, muitas reações que nós temos hoje são baseadas em memórias que nós não acessamos, mas que elas existem, estão guardadas lá no fundo do HD, que eu não consigo acessar mais. Mas no meu inconsciente eu acabo acessando inconscientemente essas memórias, mas elas estão lá. E essas memórias podem ser até memórias intrauterinas, memórias que estavam ainda dentro da barriga da mamãe. Olha só, ainda dentro da barriga da mamãe, o bebê já começa a recolher memórias, ele já começa a recolher sons, sensações, e vai guardando, e vai guardando, e vai guardando. Então vira para o teu irmão que está do seu lado, se tem alguém na sua casa aí, vira para a pessoa que está assistindo com alguém e fala: glória a Deus por esse caminho que você tem. Uns maiores do que os outros, né? Mas o tamanho da cabeça não significa que você é menos ou mais inteligente. Mas a questão é, todos nós temos um cérebro, e esse cérebro tem guardado informações, e ele tem enviado essas informações tem mandado essas informações para a nossa alma. E eu posso dizer que a nossa alma seria a memória RAM. Sei lá se eu estou certo na comparação que eu estou fazendo. Mas a memória RAM é as ações que eu estou tendo aqui agora. Estou realizando essas atitudes, ou seja, de tristeza, de dor, de alegria, de desejos, baseados em informações que as minhas memórias, e eu tomo as atitudes. Como você está entendendo o que eu estou falando? Estou parecendo uma aula chata mesmo de ciência, viu, gente? Mas eu vou chegar na parte mais legal. Essa parte é uma parte mais teórica, mais chatinha mesmo. Mas eu vou chegar na parte mais legal que o Espírito Santo me falou. E ele me falou que se o antivírus chegou através de Adão, ou melhor, se o vírus do pecado chegou através de Adão, e sim, ele chegou. Sim, o vírus corrompeu Adão. Ele corrompeu a ponto de acabar e matar o HD. Porque quando um computador, dependendo do vírus, você chega no técnico, ele diz: olha, já era, não tem mais jeito, você perdeu tudo. Aqui agora é só você trocando por outro. Então quando o pecado chega a Adão parte então para a morte. O vírus foi tão potente que Adão então agora se torna um ser passível à morte. Até então não era morte, mas agora ele passa a ser um ser passível à morte. E aí a palavra do Senhor diz que todos morreram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Sabe o que significa?
que todos que nasceram depois de Adão, eles já nascem, já recebem no ventre das suas mães o DNA corrompido com o vírus. Como estão entendendo? Ou seja, nunca mais ia existir de novo um ser que pudesse ser eterno de novo e ter uma vida com Deus de novo, e com as suas memórias funcionando de novo, um ser que vivia em paz de novo, e que todas as tardes pudesse conversar com Deus de novo, e ser amigo de Deus de novo. Nunca mais ia poder. E Deus falou: preciso de um plano. E Deus fez um plano. Aí entendi, plano B de Deus, não foi plano B, foi plano A. Sabe por quê? Porque lembra que eu falei que o diabo copia tudo? Quando Deus criou o homem, instantaneamente Ele já criou o antivírus, porque a palavra diz que Jesus é desde a eternidade, e o projeto de morte e ressurreição de Jesus foi bolado antes da criação do homem. Ou seja, antes de colocar o homem, antes de apertar o botão start do Adão, antes do Adão começar a funcionar, e o botão start, você sabe qual foi, né? O sopro de Deus. Antes do sopro de Deus para começar a funcionar o Adão, o antivírus já estava criado. Aí você pergunta qual é o antivírus que vai fazer esse HD funcionar de novo, esse homem reviver e essas memórias reviverem de novo para a eternidade. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Vira esse vai nascer o filho da serpente, esse lá vai ferir o calcanhar, que é da semente da mulher, o filho da mulher, e esse vai pisar na cabeça da serpente. Aleluia! E quando ele pisa na cabeça da serpente, quando ele aniquila as forças de Satanás, todo o vírus que uma serpente poderia trazer, todo o veneno para matar, ali em Gênesis capítulo 3, versículo 15, já estava dito qual era o antivírus. O antivírus era o que? A morte de Jesus na cruz do Calvário. Qual era o antivírus? O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, porque a palavra do Senhor diz que Ele nos comprou, e Ele nos comprou por preço, e a compra foi um preço. Qual o preço? Preço de sangue. Qual é o antivírus? O antivírus é o sangue do Cordeiro, porque o sangue do Cordeiro, ele me limpa de toda a culpa, de todo o pecado, de toda a maldição, de toda a doença, de todo e qualquer vírus, que Satanás pode ter trazido a Adão. Quando eu recebo Jesus como Senhor da minha vida, o antivírus vem e entra dentro de mim. O nome dele também é Espírito Santo de Deus, e esse antivírus vem e faz dentro de mim uma limpeza profunda. E quando eu entrego minha vida para Jesus, eu morro para mim mesmo. É como se fizesse o que? Sabe o que? Como é que chama isso? Na linguagem dos computadores aí, sabe como é que chama isso? É como se eu fizesse uma formatação. Vamos formatar. Vamos deixar. Vamos começar tudo de novo. Aí talvez você é o Nicodemos que está sentado aqui ou na sua casa e você pergunte. Nicodemos foi o cara que fez uma pergunta para Jesus: mas será que eu posso reiniciar de novo? Meu irmão, desculpa as linguagens que eu estou usando, tudo linguagem de computador hoje. Ah, como reiniciar de novo? Dá para fazer uma reinicialização? Eu poderia voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus só faltou responder na linguagem de hoje, né? Sabe de nada, inocente. Eu vim para o mundo como um antivírus para este planeta. Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele enviou o seu Filho unigênito. Ele enviou o seu Filho unigênito como antivírus para o pecado, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja corrompido, não morra, não se perca, mas todo aquele que nele crê, todo aquele que entregar a sua vida na cruz do Calvário, todo aquele que crer e receber o antivírus, não pereça, mas tenha a vida eterna. O diabo, ele veio, sabe para quê? Ele veio para matar,
o seu vírus para roubar, sabe? Porque o vírus do computador também pode roubar os seus dados, pode roubar o seu dinheiro. O vírus do computador pode te roubar. Já ouviram falar disso? Os hackers. O diabo veio para matar, como um hacker, veio para matar, veio para roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e para que tenham vida em abundância. Esse é o meu Deus, Ele é o meu antivírus, Jesus Cristo, que veio para mim, para e me fez em Cristo. Então, voltando aqui no que eu estava te falando, eu quero pedir perdão porque deu um problema, uma falha técnica aqui. Quem não é espiritual não consegue entender as coisas espirituais. Então as mensagens do céu para nós são mensagens que eu posso dizer na linguagem dos técnicos, umas mensagens criptografadas, onde só quem é espiritual consegue entender. Qual é a função de Satanás? A função de Satanás, como um bom hacker, é vir para tirar e para roubar de você as informações, para quebrar o sigilo. O papel de Satanás é quebrar o seu sigilo, ou seja, a sua intimidade com Cristo, quebrar esse vínculo que só entre você e Deus. Então, se ele conseguir quebrar essa comunicação que você tem com o Pai, ele consegue injetar vírus em você de novo, e corre-se o risco de, uma vez esse vírus injetado, ele começar a manipular você de novo, e as suas memórias de novo vão serem. Por isso, a importância da gente estar o tempo inteiro fazendo o que nós chamamos, na linguagem da informática, uma varredura no nosso HD, varrer o sistema para ver se não há, como o salmista disse: Senhor, sonda, meu Deus, olha isso, sonda-me, Pai, passa o seu antivírus em mim. Agora eu parafraseando: sonda, meu Deus, sonda, meu Pai, passa o seu antivírus em mim, vê se há em mim algum caminho mau, ó, vê se há em mim algum vírus, Deus, e se tiver, limpa. Você acha que a Bíblia é atualizada assim ou não? Para mim a Bíblia é totalmente atual. É só você ler ela com interpretação. Nossa, mas eu nunca li a Bíblia assim, eu não entendia dessa maneira. Lembra que eu te falei? Mensagens criptografadas. Busca e você vai entender. Aqui ainda. Lembre-se, a mensagem hoje é limpando o HD da mente. Então, se o salmista estava pedindo: Senhor, vem me investigar, ele estava dizendo: eu sou carente que alguém venha ver, eu sou carente que o Espírito Santo venha em mim, ver se não tem alguma coisa querendo me contaminar, se não tem alguma brecha por onde o vírus entrou. O que Davi estava pedindo? Faz uma varredura em mim, vê se não há vírus. E aí você pensa assim: mas foi Davi que disse? Jesus ensinou isso aí que você está falando, pastor? Sim, você acabou de ler, olha aqui, e Paulo está repetindo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo que nós já lemos, olha o que ele fala, versículo 27, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue. Versículo 28, examine-se. Te lembra alguma coisa? Fala comigo assim: examinar-se é fazer uma varredura. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como o pão e beba o cálice. O que ele está dizendo? É necessário que você de vez em quando faça uma varredura dentro de você, para ver se há alguma coisa indigna. Será que não é necessário que o sangue do Cordeiro faça? Porque se você comer o pão e beber o cálice, você não está nem entendendo o que está acontecendo aqui. Quando você come o pão e bebe o cálice, olha o que Deus está dizendo: para que tenha, para que traga o quê? Lembra que eu falei que era para você guardar as frases? 1 Coríntios capítulo 11. O que ele fala? Você come o pão e bebe o cálice para quê? Para quê? Ele está falando de memórias. O pão e o vinho servem para que você mantenha a sua memória limpa, para que você mantenha o seu HD puro e limpo, fazendo constantemente uma varredura espiritual, e pedindo que o Espírito Santo, como o salmista pediu: Senhor, me ajuda,
Vê se é em mim. Mostra para mim se tem algo aí que eu não estou enxergando. Eu fui lá no espelho, olhei para ver se tinha alguma coisa. Eu achei que estava tudo bem, mas o Senhor pode me ajudar? Espírito Santo, tem alguma coisa em mim? Será que tem vírus em mim? E Ele vai te mostrar. Mas você é o responsável, preste atenção, você é o responsável por clicar o antivírus. Eu já vi pessoas, já vi computadores de pessoas que eu não posso falar que está aqui, que a pessoa tinha um antivírus dentro do computador. Ele está lá, mas quem tem que acionar o antivírus? Quem é que tem que clicar lá e dizer faça a varredura hoje? Ou programar, porque também você programa para fazer todo dia, para fazer toda semana, para fazer uma vez por mês, para cada usuário que decide quando é que você quer que o antivírus faça a varredura e a limpeza lá dentro. Agora, o que o salmista está dizendo? Ele está fazendo a varredura e dizendo: eu quero agora, Espírito Santo, eu quero agora. Vê se é em mim algum caminho mau e tira, limpa esse negócio. O Senhor Jesus está dizendo aqui, ó: toda vez que vocês comerem em memória de mim. Ou seja, toda vez que você for cear, toda vez que você for tomar o pão e comer o cálice, faça uma varredura em você. Por quê? Você fazendo a varredura, você vai detectar o vírus. Você detectou o vírus, sim ou não? É onde o erro da igreja antiga comete. Ele falou: faça uma varredura. As pessoas iam, paravam, pensavam: eu pequei essa semana, eu pequei mês passado, eu fiz isso. Tá, fez, então agora você não pode tomar ceia. É o erro. A igreja cometeu esse erro há muitos anos. Eu já fiquei sem tomar ceia porque eu pequei, não posso tomar ceia, está errado. Por quê? Porque se você detectou o vírus, vírus encontrado, começa a piscar o computador vermelho lá, vírus detectado, o que você tem que fazer? Agora você tem que usar o antivírus e apertar o botão para o antivírus vir e fazer o papel que ele tem que fazer, que é jogar o vírus de quarentena e falar: sai para lá. Agora pensa, você faz a varredura, traz a memória, busca lá se você tem alguma coisa, também se pôs o homem em si mesmo. Uma vez feita a varredura, você encontrou em você problemas, pecados, etc. E agora? Agora você precisa do pão, você precisa do cálice, porque é sangue de Cristo e o corpo de Cristo que vão te limpar, que vão te purificar, que vão fazer esse vírus ir embora. Você precisa do sangue do corpo de Cristo. Como você está entendendo? Eu estou muito louco hoje, eu estou muito louco. E aí vem José. Eu quero terminar com essa história que eu li para você, em Gênesis 41. O José, ele passou uma vida muito difícil, e o HD de José foi abastecido e cheio, mas cheio de muitas memórias negativas, memórias que começaram na casa do seu pai, problemas com família, problema com o irmão, irmãos que o venderam como escravo, problema de escravidão, problema, foi para a cadeia, problema de traição. José viveu aquela vida que só você sabe, que talvez você viveu também, vida horrível, só tristeza, ou seja, o José estava com o HD entupido, já cheio de coisas ruins, vírus, problemas com a família, raiva de irmão e tantas coisas ruins em José. Mas de repente Deus veio a favor de José e coloca ele como governador do Egito. E quando ele tem 2 filhos agora, José revela por que ele foi tão vitorioso. Aí você pergunta: por que José foi tão vitorioso? Pergunta. Porque ninguém ia conseguir ser um governador se ele tivesse com a cabeça com problemas. Ninguém que tem problemas na cabeça consegue governar. E se conseguir, vai ser governador zoado, governador que não vai conseguir fazer coisa boa. Mas o José foi um bom governador, porque olha o que ele fez. E ele fez essas declarações na vida dos seus filhos. Ele colocou o nome do primeiro filho de Manassés. E a primeira coisa que José estava dizendo: eu consegui perdoar os meus irmãos, eu libero a vida. Lógico,
Ele não tinha encontrado com os irmãos ainda, mas no coração dele, ele já estava liberado, você está entendendo? No coração dele, ele não tinha encontrado com os irmãos ainda, mas no coração dele já estava liberando tudo que aconteceu na casa do pai dele. Ele falou: eu vou colocar o nome do meu filho de Manassés, que significa Deus me fez esquecer de toda a casa do meu pai. Ele não esqueceu da casa, tipo, larguei para lá, vou fazer de coisa sem mais minha família, morreu para mim. Não é esse tipo de esquecimento. O que ele está dizendo é o seguinte: eu esqueci de tudo de ruim que os meus irmãos me fizeram, de tudo de ruim que as pessoas, eu esqueci de todos os meus trabalhos. Ele não está dizendo que esqueceu de trabalhar, ele está dizendo o seguinte: eu esqueci de tudo que eu sofri como escravo, de tudo que eu sofri na cadeia, de todas as traições que eu sofri quando eu estava trabalhando para os outros. Ou seja, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. E ele coloca o nome do filho de Manassés, que significa Deus me fez esquecer de todas as coisas da casa do meu pai e de todos os trabalhos que eu tive. Ou seja, o nome do filho era Eu Esqueci. Agora imagina você passar, o seu filho vai crescendo: eu esqueci, vem aqui, eu esqueci. Sabe o que está dizendo profeticamente? Porque profetizar é falar. Ele estava dizendo o seguinte: cada vez que ele chamasse o filho dele, que significava a palavra eu esqueci de todas essas coisas, ele ia se lembrar que ele não deveria deixar que aqueles vírus corrompessem ele de novo. Então toda vez que viesse qualquer sentimento, ele ia chamar o filho: oh, eu esqueci, opa, olha, eu já esqueci disso, viu? Isso aí eu já deixei para lá, isso aí eu já perdoei. Toda vez que ele chamasse o filho, ele ia dizer: eu já perdoei, eu já esqueci essa dívida, eu já não tenho mais nada a ver com isso. E ele ia ter que passar a vida inteira fazendo essa declaração profética. Quando você entendeu? Porque José fez questão de fazer com que o seu HD permanecesse limpo, que o seu HD permanecesse estável. Sabe por que tem muitas pessoas doentes dentro de casa hoje? Sabe por quê? Porque elas estão dentro de casa hoje de quarentena. Era o vírus que deveria estar de quarentena. Alô? Era o vírus que deveria estar de quarentena, não era você. Mas o vírus que era para estar de quarentena te colocou a sua mente de quarentena. E quando você fica de quarentena, em vez de você pensar coisas boas, você começa a lembrar de coisas do passado. O passado era para ter ficado para trás, o passado era para se esquecer, as pessoas que te fazem mal era para você ter perdoado. Se esqueça. Para limpar HD precisa de perdão. E o outro nome do outro filho era Efraim, que diz o seguinte: Deus me fez frutificar ou prosperar na terra da minha aflição. Deixa eu te explicar uma coisa agora. Nós estamos em terra de aflição hoje, verdade ou mentira? Estamos em terra de aflição hoje, verdade ou mentira? Vou repetir: estamos em terra de aflição hoje, verdade ou mentira? Mas ele colocou o nome do filho para ele lembrar: eu estou no mundo, mas eu não vivo pelo que esse mundo vive. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Então quando eu chamar um filho, eu vou sempre lembrar: meu HD tem que estar limpo e todo mundo perdoado. E quando eu chamar o nome do outro filho, eu sempre vou lembrar que Deus está me fazendo prosperar, mesmo em tempo de seca, mesmo em tempo de aflição. Imagina você, os filhos crescendo e você fazendo essa declaração profética a vida inteira. E todas essas duas coisas têm a ver com a memória. Primeira memória, duas coisas para você vencer e para você, duas coisas para você manter o seu HD limpo, o seu HD de memórias livre. Duas coisas. Primeira coisa, sempre estar pronto a se esquecer ou perdoar, a melhor palavra, porque só o perdão faz esquecer. Sem o perdão você não consegue. O perdão é o antivírus para as coisas ruins. Então perdoe. Segundo, lembre-se que você está sendo guardado e prosperando por Deus. Deus está fazendo você frutificar, independente do que está acontecendo no mundo. Como estão entendendo? E para finalizar, Gênesis 48, versículo 11. Então disse Israel a José: não cuidava ver o teu rosto, eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando dentre os joelhos do seu pai, inclinou a terra diante da sua face. Depois ele pegou José a ambos, ele pegou Efraim na sua mão direita
e pegou a esquerda de Israel a Manassés, e a sua esquerda e a direita de Israel, e fez chegar até ele. Mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, porque não era esse o costume, tá? E a sua esquerda pôs a cabeça de Manassés, cruzando as mãos. Não obstante Manassés ser o primogênito, e abençoou José, dizendo: o Deus cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes dois rapazes, sejam neles chamado o meu nome e o nome dos meus pais Abraão e Isaque, e eles cresçam em multidão na terra. Vendo José que o seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão do seu pai para mudar de cabeça, para colocar sobre a cabeça de Efraim, para a cabeça de Manassés. E disse José seu pai: não é assim, meu pai, pois o primogênito é este, não, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas o seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. E assim os abençoou naquele dia, declarando por vós, Israel, abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como Manassés. E pôs o nome de Efraim na frente do de Manassés. E depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus vos será convosco, e vos fará voltar à terra dos vossos pais. E para finalizar, o que aconteceu aqui? A bênção que ficou para nós, profética, é: Deus colocou a palavra frutífera na frente do que você tem que esquecer. Alô? Ele colocou Efraim na frente de Manassés. Por quê? Porque Deus está preocupado com o que está por vir. Ele não está preocupado com o que já passou. Vou repetir: Deus está preocupado com o que Ele ainda vai fazer com você. Ele não está preocupado com as memórias que você deixou. Então, se Manassés significava memórias abandonadas, memórias deixadas para trás, Efraim significava o que vai acontecer agora, no presente e no futuro. Então eu quero declarar em nome de Jesus, para você que está me ouvindo aí na sua casa, para você que está assistindo essa mensagem: chegou o seu tempo. Neste tempo, em tempo de aflição, em tempo de crise, em tempo de problemas no mundo inteiro, é o tempo que Deus vai fazer você se esquecer dos seus problemas. Deus vai fazer você se esquecer das suas dores, dos seus trabalhos. Deus vai fazer você se esquecer e perdoar. Esquecimento por perdão. Ele vai fazer você se esquecer por perdão. Todos aqueles que te fizeram mal, todos aqueles que te destrataram, todos aqueles que te ofenderam, porque uma vez tudo isso perdoado, uma vez tudo isso esquecido, o seu HD vai ficar limpo. O seu HD estando limpo, as suas memórias estando livres, agora Deus pode injetar dentro da sua mente, sabe o que? Aquilo que te traz esperança. Lamentações capítulo 3 e versículo 24, ele diz o seguinte: eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Pastor, me fala uma coisa, você falou aí de varredura, eu não entendi. Eu tenho que fazer isso quantas vezes por ano? Eu tenho que fazer uma vez, quantas vezes? É uma vez por mês? Toda vez que eu vou tomar ceia? Quantas vezes eu tenho que fazer? Quantas vezes eu tenho que limpar o meu HD de memórias? É toda semana? Quantas vezes? É uma vez por mês? É uma vez por ano? Opa, vamos continuar Lamentações 3? Ele diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos corrompidos ou consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim, e elas se renovam a cada manhã, porque grande é a sua fidelidade. Ou seja, todas as manhãs, quando eu acordo, todas as manhãs quando os meus olhos se abrem, o Espírito Santo já fez uma varredura. Ele já veio, o antivírus já veio, ele vem lembrar, ele vem tirar, ele vem limpar. O antivírus chamado Espírito Santo, as misericórdias do Senhor todas as manhãs se renovam, e o meu HD pode ser limpo, a tua memória pode ser limpa, a tua cabeça
promessa pode ser renovada todos os dias. Pastor, todos os dias? Sim, porque nós somos atacados pelo vírus todos os dias. Quem está sentado aqui que não foi atacado nessa quarentena, joga a primeira pedra aqui em mim, porque eu fui. Esse vírus tentou atacar minha mente, esses vírus tentou atacar minha mente com problemas, com situações. Mas por que eu estou aqui pregando hoje? Porque o antivírus passou em mim e eu aqui estou limpo, a minha mente está limpa. Aleluia, vamos ficar de pé. Tantas lutas, tantas dores no deserto. Em nome de Jesus, estenda suas mãos assim, e eu quero abençoar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo. Abençoa essa pessoa que ficou comigo até agora, ouvindo a tua mensagem, recebendo, Senhor, as direções da tua palavra. Eu te abençoo. Abençoo para uma semana de paz. Abençoo para tempos de bênção. Abençoo para em tempos de aflição os seus problemas ficarem deixados de lado. Te abençoo para em tempos de crise você não se lembrar mais de todas as coisas ruins que aconteceram na sua vida. Te abençoo para um tempo de frutificação, de prosperidade, assim como o Senhor falou. Te abençoo para que você seja um tempo viva, um tempo de Efraim na sua vida, um tempo de frutificação, um tempo de prosperidade. Te abençoo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E se valeu a pena ficar aqui até agora, você pode dar um amém bem gostoso para Jesus.